Estou começando que é a gravação que vai ser publicada no YouTube. Então, dirigindo a todos os estudantes da segunda série, sejam bem-vindos a esta aula de filosofia. Esse é o terceira reunião que nós estamos realizando e está dentro do plano de recuperação, de aprofundamento que eu estou executando através dessas reuniões. Então, vou falar um pouco sobre o que é o plano de recuperação e aprofundamento, quais são os objetivos. Bom, nesses roteiros que nós vamos fazer uma experiência básica, ou seja, eu vou simplesmente fazer uma apresentação leve e rápida para garantir que a gente tenha o mínimo dos conceitos e que a gente também passe pela sequência dos fundamentos e dos raciocínios que estão associados aos conteúdos que nós estamos estudando. Então, na semana passada, nós vimos o roteiro de estudo sobre as teorias do indivíduo, que nós vimos que era virtude, dever e consequência. E hoje nós vamos seguir no roteiro seguinte dessa sequência de estudos. O curso de filosofia que eu estou ministrando neste ano, ele tem um nome que ele se chama Uma História da Filosofia Viva na Escola, em que através dessa mediação que eu vou executar agora, dessas nossas investigações, que vocês tenham um exemplo de como realizar atitude filosófica de uma maneira exemplar. Então, depois de passarmos por esse o roteiro de hoje, Nicole, seja bem-vindo. O roteiro de hoje é o roteiro que eu vou começar a abrir aqui na tela para vocês. Sejam bem-vindos ao meu computador. Eu vou mostrar o ambiente de aprendizagem que nós temos, que é o Google Classroom. Então, aqui estão as nossas atividades que desenvolvemos durante o ano. Hoje eu vou abrir com vocês esse roteiro chamado Liberdade e Determinismo, em que nós veremos os autores de filosofia Immanuel Kant, Sigmund Freud e Karl Marx. O objetivo dessa nossa recuperação e as atividades de aprofundamento para as pessoas que já realizaram esses estudos é identificar diferentes concepções de liberdade a partir dessas teorias filosóficas, do Kant, do Freud e do Marx, refletir sobre o pertencimento e a responsabilidade em relação à nossa natureza e à sociedade, e também relacionar a construção da subjetividade aos processos sociais. Então, os conceitos centrais dessa aula é liberdade e determinismo. Depois de acompanhar a análise da gênese do indivíduo, ou seja, como ele é constituído, através das teorias morais da virtude, que privilegia o progresso moral, as teorias do dever, com os imperativos universais, e as teorias consequencialistas, que têm uma ênfase maior nos efeitos das ações individuais, as consequências. Vamos ler, nessa experiência de filosofia, os trechos de 3 poesias que vão nos ajudar a refletir sobre a profundidade da consciência humana. Na legenda, temos 2 extremos, que é a liberdade e o determinismo. Liberdade está em vermelho, determinismo está em ciano. Então, esses 3 poetas, eles descrevem as suas próprias concepções de maneira lúdica, de maneira literária,
sobre esses dois conceitos. Nesses poemas também tem um modo de funcionamento da realidade que está implícito. Nós temos um desafio que ainda estava lendo, que é interpretar esses poemas e tentar descobrir o que tem nessas entrelinhas do poema. Então, quem tiver habilidade e a sensibilidade para realizar esse desafio será muito bem-vindo para o nosso curso de filosofia. Então, o primeiro poema é de José Paulo Paes. E ele é assim: a torneira seca, mas pior, a falta de sede. A luz apagada, mas pior, o gosto do escuro. A porta fechada, mas pior, a chave por dentro. Então são situações adversas e contraditórias que seguem verso a verso. Um verso ele afirma uma falta de esperança, e no outro verso ele afirma, vamos dizer assim, a causa que originou essa situação de restrição, de determinismo. O segundo poema é de Carlos Drummond de Andrade. Ele é muito famoso. Ele afirma assim: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Então, nesse poema do Carlos Drummond, ele se coloca em oposição ao mundo. Então, o mundo ele é gigantesco, é cheio de possibilidades, e aí está a liberdade, todas essas possibilidades, mas também tem uma situação de determinismo. Então, parece que esse poeta se coloca frente ao mundo, enfrenta todas essas grandes possibilidades e se percebe como uma pessoa pequena. Então, ele não é o Raimundo, a pessoa grande. Ele é apenas Carlos. Agora, o terceiro poema, aqui dessa parte de sensibilização da nossa aula, é do Vicente de Carvalho. É um soneto e ele é assim: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás, ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, nunca a pomos onde estamos. Então, esse poema ele tenta evidenciar como é que é a diferença entre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós esperamos, ou seja, onde é que nós colocamos a felicidade ou esse ponto de parada que queremos tanto, e também evidencia a difícil construção desse objetivo de felicidade. Então, esses três poemas que eu interpretei agora, eles vão dar uma dimensão desse novo campo de estudos que estamos entrando, que é esse roteiro de liberdade e determinismo. Ele tem duas partes. Nesses dois roteiros, nós vamos focar nessas seguintes sentenças aqui. Então, nós temos que a realidade ela é feita de situações que são adversas e opressoras,
contra as quais nós não podemos muita coisa, porque elas são necessárias. Não existem determinações desse mundo que nós já estamos e que não foi construído por nós. Então é um aspecto do determinismo. Quer dizer, a realidade, tanto natural quanto cultural, possui leis que são causais, que são necessárias e também são normas ou regras obrigatórias. Então nós estamos imersos nesse mundo. A pergunta desses roteiros para compreendermos liberdade e determinismo, eu quero que vocês gravem. É a seguinte: o que pode a consciência humana? O que a nossa consciência pode? É a nossa questão. Bom, para investigar essa questão, nós temos 5 autores nessas duas partes. Nós veremos hoje Kant, Freud e Marx. Semana que vem veremos Nietzsche e Sartre. E por fim chegaremos ao objetivo dessas nossas preparações de recuperação e aprofundamento, que é desenvolver com bastante tato e bastante sensibilidade e bastante experiência uma carta direcionada para o Jean-Paul Sartre, pensando na nossa existência nesse momento em que estamos vivendo. Beleza? Então, é para lá que nós queremos ir. Para começar, vamos ver uma teoria resumida sobre Immanuel Kant. É nesse item, o Iluminismo de Kant. Então, o pensador alemão Immanuel Kant contribuiu muito para as investigações sobre a consciência humana. Quando ele escreveu A Crítica da Razão Pura, esse pensador analisa a crise da época moderna e dos seus valores, usando o que ele chama de Tribunal da Razão. Então, esse Tribunal da Razão é um conceito de Kant que nós usaremos para entender e também usaremos o outro conceito, que é a epistemologia crítica. Tá? Primeiro, Tribunal da Razão. O que quer dizer? Quer dizer que a razão, ela mesma, é réu, juíza e testemunha. Então, esse autor identifica que existem 2 campos na nossa experiência possível. Nós só podemos conhecer desses modos, que é realizada pela nossa consciência. Então, existem os objetos da experiência, que se dão através do uso dos órgãos da percepção, nariz, olhos, ouvidos, percepções táteis também. E existem os objetos do pensamento, que eles podem ser entendidos apenas com o uso da faculdade da razão. Então vejam nesse quadro que está na tela de vocês, o que quer dizer essa teoria, essa diferença que o Kant faz entre a percepção e o pensamento. A percepção, ela está no campo sensível, o pensamento está no campo suprassensível. Suprassensível é aquilo que vai além daquilo que nós podemos perceber com os sentidos. Então, são coisas intelectuais, culturais. O que ele vai afirmar que é interessante para a nossa pergunta sobre o que pode a consciência humana é que na percepção existe o domínio das leis da natureza e no pensamento existe o domínio das leis da liberdade. Então esse esquema é basicamente isso que ele quer dizer, tá? Então, com o Tribunal da Razão, temos campos diferentes. E a consciência humana está tanto na percepção quanto no pensamento. A ideia do Kant, como um iluminista, é fazer com que o pensamento tome controle e tenha domínio de todas as situações da nossa consciência. Esse é o ideal. O iluminismo ele é famoso por propor um modelo de educação que é conhecido como o esclarecimento.
Então, nesse texto aqui, que eu não disponibilizei para vocês, que seria muito longo, o que é o esclarecimento, que é importante nós sabermos. Ele tem um lema, que está no final da folha de exercícios de vocês, que é sapere aude, ouse saber. Nesse esquema que eu coloquei para vocês, eu vou interpretar o que ele quer dizer e porque ele é importante para nós conhecermos o esclarecimento. Tá? Então, o projeto do esclarecimento ele é definido como uma, uma atitude da consciência humana, individualmente, que está entre a liberdade, ou seja, a autonomia, e a legislação, ou seja, um disciplinamento. Então, o esclarecimento ele é um processo gradual, o exercício da razão vai se desenvolvendo passo a passo, e nós temos, dentro do esclarecimento, que a liberdade é uma tolerância e que a liberdade significa não prescrever funções rígidas. Então, ouse saber, a liberdade é esse movimento de direcionar-se para o conhecimento. Então, é tolerar aquilo que não sabemos, e buscar saber, e não prescrever coisas rígidas para que a gente tenha ainda a consciência. Para esse processo de esclarecimento que propõe o Kant, a religião, as artes e as ciências são extremamente necessárias, já que trata-se de um projeto cultural para a humanidade. É exercido por cada indivíduo, cada pessoa, mas ele tem a intenção de educar a todos. Então, o esclarecimento ele tem o que nós chamamos de espírito republicano, que é resumido na seguinte frase: raciocinar o quanto e sobre o que quiser, apenas obedecer prontamente. Então, basicamente, por Kant, é preciso que o indivíduo, na sua vontade, seja autônomo, mas na sua disciplina ele seja obediente, ele seja racional. Então, mantendo a capacidade de reflexão, que é a consciência humana, mas assim também mantendo uma ordem social, que é o que ele fala de obedecer. Então, a razão ganhou um papel muito grande com Kant, com os iluministas, que ficou conhecido como, depois as repercussões desse modelo de pensamento, ficou conhecido como o otimismo e o realismo científico. Então, o que é otimismo e realismo? O otimismo científico e técnico ele é resultante dos desenvolvimentos culturais iluministas que levou a filosofia a supor que a ciência seria capaz de fornecer todos os conhecimentos e todas as explicações. Então a razão estava muito em alta. No entanto, no século XX, a filosofia passou a enfrentar seguranças, incertezas e procedimentos não totalmente rigorosos dentro dessas possibilidades. Então, assim, os métodos e os conceitos próprios de uma ciência podem estar equivocados. A ciência não é a senhora da verdade. Mas, agora no século XX, a depender do modo como eles foram realizados pela consciência do cientista. Por quê? Esse cientista, ele tem uma identidade, ele é uma pessoa, ele é um cidadão, um indivíduo. E foi isso que Freud e Marx puseram em questão. Eles colocaram a consciência humana com uma dúvida, uma pergunta. Além do que nós já temos consolidado como ciência,
O que mais pode a consciência humana? É essa característica que a filosofia irá assumir no século XX. Então vejam, esse quadro aqui, ele sistematiza o que nós acabamos de observar. Então, epistemologia, ou seja, teoria do conhecimento, que surgiu agora no século XX, é diferente dos séculos anteriores, porque ela considera agora que o eu, compreendido como tudo aquilo que me diz respeito, todas as minhas experiências, todos os meus conhecimentos, tudo aquilo que há em mim, aquilo que eu penso sempre que falo eu. Esse eu é diferente do que nós entendemos como sendo uma pessoa. Quando nós falamos em pessoa, nós já começamos a considerar que existem outros eus, vamos dizer assim, ou seja, outros indivíduos, outras pessoas com outras percepções, outros entendimentos. O que também vai ser importante é que essa concepção de pessoa é diferente da concepção de cidadão. Então, eu como pessoa quer dizer mais um aspecto psicológico. Agora, eu como cidadão diz respeito ao meu local na sociedade, como membro da comunidade política, como um sujeito detentor de leis e deveres, o que também vai ser diferente do que entendíamos por sujeito. Então, esse cientista, o que está em xeque nele, no século XX, e na consciência desse cientista, é que ele tem todas essas características que fazem referência à teoria do conhecimento, que as ciências consideram. Ele, como sujeito, tem alguns processos sociais que fazem com que a consciência dele possa menos do que aquilo que a ciência acredita. Vamos entrar nos outros filósofos para entender melhor esse questionamento do otimismo científico. Freud trouxe para a filosofia o conceito do inconsciente. Temos um texto aqui que vai ser exemplar para entendermos, que é o desejo manifesto nos sonhos. Então, quando Freud surge com esse conceito de inconsciente, ele vai se juntar ao que nós chamamos na filosofia de 3 feridas do narcisismo, que é o homem se voltar sempre para si mesmo, confiar muito em si, sem perceber as outras possibilidades de existências que são possíveis. Então, primeira ferida do narcisismo, essa supervalorização de si, ocorreu com Copérnico, que afirmou o fim do geocentrismo. Então, nessa época, houve muitas brigas com a igreja, porque nesse domínio, para dizer o que pode a consciência humana, Deus e o geocentrismo e as ideias tradicionais estavam sendo dominantes. Então, Copérnico, com as suas teorias do heliocentrismo, fez uma pequena ferida nisso que nós chamamos de humano e na compreensão que tínhamos de nós mesmos. Uma outra ferida para esse autocentramento do ser humano foi realizada por Charles Darwin, porque nas suas teorias da evolução, todos os seres viventes que estão vivos hoje são considerados como equivalentes na escala evolutiva. Então nós não temos mais o homem como aquele detentor de tudo que era mais importante para a sobrevivência de um ser.
Ele não é mais o ser mais importante. Todos os seres estão em equivalência. Agora, Freud, quando ele trouxe o que nós chamamos de inconsciente, ele ampliou a vida psíquica de um modo sem medidas. Então, como era o pensamento de Freud? Freud escreveu em suas obras o que ele chama de psicanálise. Psicanálise é baseada num método de interpretação. Como é esse método de interpretação? Bom, ele tem 4 características para que a gente possa entender ele como um todo. Então, a psicanálise ela usa um método catártico, ou seja, usa a catarse, que é aquele descobrimento, aquele eureka que nós temos quando pensamos em nós mesmos e nos analisamos. O que a psicanálise é entrar em nossa vida interna. E esse método tinha como características a sugestão e a hipnose. Outra característica da psicanálise é a técnica da associação livre. Então, era assim que eram realizadas as descobertas do inconsciente. Nas sessões de terapia, o que o psicanalista observava no seu paciente, as suas reações, elementos que haviam em seus sonhos e também as suas lembranças. A terceira característica da psicanálise é que ela observa qual é a finalidade dos sintomas. Então, o psicanalista observava a expressão indireta dos sentimentos através de trejeitos, atos falhos. Observava também que esses pacientes se puniam pela existência de alguns sentimentos que eram muito polêmicos e difíceis de se enfrentar. Por fim, esses sintomas eles têm como que uma função de realizar esse desejo inconscientemente. Além disso, a psicanálise também, nós observamos as formas de resistência. Ou seja, quando esquecemos conscientemente certos fatos da nossa vida, ou quando fabricamos imagens na nossa mente, imaginação quando ela é a mil, e outros sintomas como tristeza, e sentimentos que podem ser prejudiciais. Então, teoricamente, a psicanálise ela é isso, ela quer dizer isso. Vamos agora ver o texto de Sigmund Freud, é o desejo manifesto nos sonhos, para entender como é que esse pensador via a consciência humana. Em primeiro lugar, nem todos os sonhos são estranhos, incompreensíveis e confusos para a pessoa que sonhou. Examinando os sonhos das criancinhas, desde um meio de idade, verificarão que eles são extremamente simples e de fácil explicação. A criancinha sonha sempre com a realização dos desejos que o dia anterior lhe trouxe e que ela não satisfez. Então, não há necessidade da arte divinatória para encontrar a solução tão simples. Basta saber o que se passou com a criança na véspera, o dia do sonho. Estaria certamente resolvido, de modo satisfatório, o enigma do sonho, se o sonho adulto não fosse nada mais que a criancinha, uma realização de desejos trazidos pelo dia do sonho. Isso de fato é verdade. As dificuldades que esta solução apresenta removem-se uma a uma, mediante a análise minuciosa dos sonhos. Psicanálise. A primeira objeção, e a mais importante, é de que os sonhos dos adultos, via de regra, têm um conteúdo ininteligível.
sem nenhuma semelhança com a satisfação dos desejos. Resposta: estes sonhos estão distorcidos. O processo psíquico correspondente seria originariamente uma expressão verbal muito diversa. O conteúdo manifesto dos sonhos, recordado vagamente de manhã, e que, não obstante a espontaneidade aparente, se exprime em palavras com esforço, e deve ser diferenciado dos pensamentos latentes do sonho, que se tende a admitir como existentes no consciente. Essa deformação possui um mecanismo idêntico ao que já conhecemos desde quando examinamos a gênese dos sintomas histéricos. Histeria era um sintoma da época. E é uma prova da participação da mesma interação de forças mentais, tanto na formação dos sonhos, como na dos sintomas. O conteúdo manifesto do sonho é o substituto deformado para os pensamentos do inconsciente do sonho. Essa deformação é obra das forças defensivas do ego, isto é, das resistências que na vigília impedem, de modo geral, a passagem para a consciência dos desejos reprimidos do inconsciente. Enfraquecidas durante o sono, essas resistências ainda são suficientemente fortes para só os tolerar disfarçados. Quem sonha, portanto, reconhece tão mal o sentido dos seus sonhos como o histérico, as correlações e as significações dos sintomas. Ou seja, o que Freud quer dizer com o desejo manifesto nos sonhos? É que, por questões da nossa sociedade, da nossa socialização e da forma como nós fomos criados, nós temos certas formas de resistência para esses desejos que nos são tão íntimos, que só podem ser revelados fracamente nos nossos sonhos, quando não estamos nos defendendo, quando não estamos com o nosso superego ativado. E os sonhos manifestam essa vida interior. Bom, última parte da nossa aula, vamos estudar uma síntese sobre Karl Marx e dois conceitos importantíssimos para esse pensador: a alienação social e os modos de produção. Mais uma ferida para o narcisismo foi feita por Karl Marx, quando ele afirma que o trabalho tem como resultado a independência da criação individual. Aquilo que eu faço não necessariamente diz que eu o fiz, porque a minha obra se torna independente de mim. Existe um apagamento dessa autoria após a experiência de fabricação, o que resulta no não reconhecimento da ação sociopolítica histórica. Então, muitas vezes, as pessoas que estão praticando e exercendo funções produtivas na nossa sociedade manifestam isso que chamamos de alienação social, que é esse apagamento da nossa experiência de fazer a coisa. Então, quando produzimos um serviço, esse serviço se torna uma coisa independente da pessoa que oferece. E muitos processos históricos são feitos de modo alienado, porque o trabalho tem essa dinâmica. Então, o argumento de Karl Marx para explicar a consciência é que nós nos alienamos nesse processo de confecção das coisas. Mesmo como cidadãos,
nós nos alienamos da sociedade que nós mesmos fazendo, nos relacionando de... Então, esse apagamento da autoria é chamado por Marx de praxis. Para entender a alienação social, vamos ver como é que as sociedades são produzidas, ou seja, examinar as origens das nossas instituições sociais, entender o que é a divisão social do trabalho. Então, essas práticas humanas produzem a sociedade e a sociedade tem início com essa divisão social do trabalho. O que é a divisão social do trabalho? É uma organização pautada pelas condições materiais. Então, existem, por exemplo, tarefas domésticas, tarefas fabris. As tarefas domésticas geralmente ficam com o sexo feminino e assim por diante. Então, existe essa divisão sexual do trabalho. Por exemplo, para nós termos a dimensão de até onde vai a alienação social, Marx ele descreve a evolução das instituições sociais da seguinte maneira, como está na tela de vocês. A primeira instituição que surge é a família. A segunda é quando nós começamos a trocar entre as famílias. A terceira é quando começam a existir relações de servidão entre grupos. A quarta já é uma forma legal, porque estamos falando de quando surge o poder político, as organizações estatais. A quinta instituição social, mais abrangente ainda que as outras, é a religião. Então, por exemplo, no cristianismo somos todos unidos como um povo de Deus. E a sexta instituição social é a guerra. Então, nesse processo de evolução das instituições sociais, as pessoas que fizeram e os motivos pelos quais essas instituições surgiram, elas acabam se apagando pela prática histórica. E isso acaba sendo esquecido. E esse esquecimento também está relacionado com as divisões hierárquicas que acabam surgindo nesses processos de evolução das instituições sociais. Essas divisões surgem porque existem condições materiais desiguais para todas as pessoas. Isso faz com que surjam classes com diferenças de poder e de bens. Outro conceito de Karl Marx é o que ele chama de modos de produção. Os modos de produção, o que eles querem dizer? Eles querem dizer as variedades das condições materiais. Então, a sociedade se desenvolve a sociedade se desenvolve segundo as suas possibilidades materiais, suas possibilidades de bens, e acabam por produzir, consequentemente, diferentes modos de produção. Eles variam ao longo do tempo. Então, esses modos de produção também tiveram uma evolução, acompanhando as instituições sociais, de modo mais ou menos semelhante. E o que é que Karl Marx chama de modo de produção? É a forma da propriedade. Então, os capitalistas, eles detêm esses meios de produção, eles detêm a propriedade das máquinas, por exemplo, são exemplos de meios de produção. E esses meios de produção também implicam, pelos seus mecanismos, uma divisão social das classes por idade
e por sexo. E dentro desses modos de produção também surgem relações sociais. Então, relações de poder entre os operários mesmo, entre o operário capitalista, entre esses dois membros da sociedade capitalista e aqueles que estão fora. E tudo isso é patrocinado pelo que nós chamamos de ideologia. Então, o meio de produção capitalista, ele leva atrás dele uma ideologia capitalista. O que é uma ideologia? Uma ideologia, ela é feita por ideias do senso comum e elas são determinadas por uma classe dominante. Então, falamos em ideologia dominante. E essas classes dominantes instituem a sua cultura com a finalidade de gerar uma ilusão social de que está todo mundo unido. E para dizer também que as diferenças que existem são todas naturais e são justificáveis numa lógica de massa. A consequência da ideologia nos indivíduos é que eles aceitam facilmente as condições de vida sem conhecê-las nem transformá-las, porque estão alienados e acreditam que não está dentro da sua esfera de poder realizar mudanças nessas condições de vida às quais ele está submetido. Bom, estamos nos minutos finais do nosso roteiro de estudo. Eu vou não ler esse texto para exemplificar, mas faço questão de reiterar que ele seja lido, porque do mesmo modo que o texto de Freud nos explicou o que era a sua teoria, a ideologia vai explicar também. Então, leiam, tá bom? E vamos ver, por fim, como é que a ideologia procede. Quais são os seus procedimentos para que, sabendo como ela funciona, a gente possa combatê-la. Ou, pelo menos, identificar quando essa situação está acontecendo. A ideologia funciona de três maneiras. Ela inverte, ela tem uma inversão, ela coloca o efeito no lugar da causa, o ser no lugar da função. Então, não se fala mais naquele artesão que fez uma belíssima obra. Fala-se de muitas obras que foram feitas por muitas pessoas quaisquer. Então, inverte-se. Que está em primeiro lugar é o efeito, é aquilo que foi produzido, não aquele que a fabricou. A ideologia também acontece e opera através do imaginário social. Então, existe um imaginário social que é comum de certos grupos sociais que reproduz essas representações e essas regras da classe dominante. Então, por isso que é muito comum a gente ver pessoas com condições materiais muito pequenas usando de uma incoerência absurda, reproduzindo essas ideias dominantes e muitas vezes se auto-humilhando. Por quê? Porque existe essa ideologia. E por fim, a ideologia acontece com o uso do silêncio. Então, aquelas coisas que são propriamente humanas e que surgem da nossa experiência com as coisas, aquilo que é incoerente e que é contraditório, é apagado pela ideologia. Porque a ideologia quer nos vender um mundo bom, belo e justo da forma como ele ocorre, sem que nós tenhamos a capacidade de questioná-lo. Então, qual é o grande objetivo da ideologia? É garantir a continuidade da transmissão do capital.
e da força de trabalho aos herdeiros dessa forma de propriedades que são asseguradas pelos poderes do Estado. Por exemplo, quando nós frequentemente explicamos a pobreza em que o pobre é pobre por sua própria culpa, porque ele é preguiçoso, porque ele é ignorante, ou por vontade divina ou sobrenatural. É um senso comum que, na verdade, é resultado de uma elaboração intelectual sobre a realidade a partir do ponto de vista da classe dominante da nossa sociedade, que se julga ativa e que se julga sábia. No entanto, nós sabemos que existem diversos fatores relacionados à desigualdade social que não são, ou que são em último lugar, por preguiça e por ignorância. Tá? Então, a partir da opinião desse grupo ideológico dominante, nós temos uma concepção de mundo que pode ser aderida por todas as outras classes. Ok. Beleza, essa foi a experiência básica que eu vou ter. Para fechar o, a reunião de hoje, plano de recuperação e aprofundamento, nós temos esse questionário que serve como uma avaliação de vocês e é mais agora um registro de estudos para aprendizagem. São questões que têm um total de 10 pontos no nosso curso, que eu vou socializá-las agora para vocês. Número 1 é para explicar quais são as semelhanças e o significado dessas expressões, que é o que estava de vermelho. A porta fechada, vasto mundo e sempre onde há pomos. Então, escrever a sua interpretação desses versos. A 2. As semelhanças e as diferenças entre a percepção e o pensamento para o Immanuel Kant. Lembrem-se do nosso quadro sistemático, das teorias dele. As leis da natureza e as leis da liberdade. A 3. O que caracteriza a psicanálise como uma ciência? Por que ela é uma ciência? O que ela quer saber? E para explicar como o método funciona com os sonhos. Isso pode ser uma resposta pessoal também, já que todos temos sonhos, pode dar exemplos. Esse questionário é bastante rico nessa parte. 4. Como a sociedade se constitui para o pensador Karl Marx? Então, qual é essa evolução das instituições sociais? O que você entendeu das instituições que Karl Marx faz referência? E também faz parte dessa questão explicar o que é alienação social e definir os modos de produção, os dois conceitos dele. E por último, quais são os objetivos da ideologia? Que ideologia quer passar para a gente? Importante. Quais são os seus procedimentos? E pode citar também um trecho do texto. Muito bem, tivemos sucessos. Aqui é a lista de exercício desse roteiro, tá? Para os vestibulares. Para as pessoas que assistiram até aqui, compartilhem, comentem com os amigos da nossa turma, digam que está havendo recuperação e que novidades virão. Vamos escrever para Sartre. Vamos chegar lá. Hoje foi uma boa experiência, tá? Obrigado, Nicole, parceira, ótima aluna. E vamos para um intervalo.
Mal feito, feito. Até a próxima. Obrigado por ter tudo, João. Até a próxima.